é diferente daquilo que normalmente a gente vê na faculdade. É diferente da maneira como usualmente a estômato é ensinada, lá no fim do curso, às vezes é muito no início, aí você não está conectado ainda, e às vezes até junto com outra disciplina, né? Quando eu fiz, era junto com a disciplina de triagem da faculdade. Então, era meio semestre, na verdade, só, meio semestre. E aí você passava por um meio semestre de ambulatório, você fica com uma ideia um pouco diferente do que você pode fazer dentro dessa área, né? Parecendo que aquilo é uma coisa muito difícil, muito fora da realidade. E você fica sempre pensando que o que aparece são as coisas graves, e quando o dia a dia é justamente o contrário. O que menos aparece são as coisas complicadas. E aí o diagnóstico diferencial é sempre uma questão ampla, né? Porque você está falando de diagnóstico diferencial do quê? Usualmente as pessoas citam de lesão branca, mas não é só de lesão branca, na verdade é diagnóstico diferencial de tudo. E uma questão básica, assim, fundamental para você trabalhar isso com tranquilidade é você sistematizar a informação. Por quê? Vê bem, você quer separar as lesões, você quer diferenciar as lesões. Se você não diferenciar, começando pela informação, começando pela conversa com o paciente, tudo vai ficando muito confuso, porque as informações elas vão vindo misturadas. O paciente vai contar um pedacinho da história da lesão, vai contar um pedacinho da queixa dele, vai contar um pedacinho da história médica dele, aí vem se fuma, se não fuma, e ele fala da lesão de novo, e a gente vai embaralhando as coisas. E essa questão da filtragem ou da coleta da informação não está sistematizada, é algo que atrapalha tremendamente o diagnóstico diferencial. A gente escuta muito essa questão de fazer o diagnóstico diferencial, e esse diagnóstico diferencial, então, começa justamente por você qualificar a informação, e você qualifica a informação sistematizando ela. É o primeiro ponto para fazer esse diagnóstico diferencial. Filtrar a informação e sistematizar a maneira de coletar ela. Esse é o ponto inicial para fazer o diagnóstico diferencial. Então, a gente vai aprendendo a derrubar as armadilhas que eles nos fazem na conversa de uma maneira descontraída, assim, né? Fazendo perguntas, às vezes, capciosas, e a gente consegue ter a informação toda que a gente tem. Como é o jeito errado de fazer? O jeito errado de fazer é você querer botar o olho na lesão primeiro. Não. Primeira parte do processo, o jeito que você vai ter mais sucesso fazendo, é qualificando a informação e sistematizando essa abordagem. Não faça o jeito errado, que é o mais comum. A gente quer olhar e já dizer o que quer. Diagnóstico imediato, tratamento imediato. Não, o processo não é assim. Eu tenho muita dúvida a respeito dos exames complementares e citou a biópsia ali. Eu faço uma biópsia, eu não sei como encaminhar, onde colocar o material, como dar o andamento. Vê bem, pessoal, como isso é importante. Porque ela não está com uma dúvida técnica do procedimento em si, mas ela está com uma dúvida de algo que a gente tem que preparar antes do procedimento em si, porque senão as coisas não dão certo. Você não pode remover a lesão do paciente total ou parcialmente e ficar com ela em cima da mesa. E agora o que eu faço? Isso é muito importante, isso realmente pode impedir você de fazer muitos outros procedimentos, muitas outras atividades. Porque a gente fala, na nossa estatística, 40% dos casos são biópsias. Então, você pode fazer muita coisa que é de tratamento clínico, de prevenção, de acompanhamento do paciente, sem precisar pegar no bisturi, caso você não queira. E também não tem muita razão para não fazer isso, né? Porque é muito simples, é mais simples que uma extração dentária. Mas aí, olha só, a colega está deixando de fazer, não pelo procedimento em si, porque não é esse o temor que ela tem, né? Ela tem essa noção de que tecnicamente é simples, dá para fazer, mas o como ela vai fazer depois com a peça. Então, olha só, isso também está muito relacionado a onde você está trabalhando. Se você está numa cidade de porte médio ou grande, maravilha, vai ter laboratório de patologia. É certo que vai ter. Provavelmente ele funciona no hospital, ou ele é perto do hospital, funciona vinculado a ele. Se você está numa cidade menor, no interior, está mais distante, aí você vai ter que descobrir qual é o laboratório de patologia mais perto. Precisa ser um laboratório de patologia
de colegas dentistas. Olha, isso é o ideal, mas isso é o mais difícil de você conseguir. A referência mais fácil de você conseguir, por razões óbvias, para o seu corpo todo, é um laboratório de patologistas que são médicos. E não há problema nenhum nisso. Você vai ter um pouco com mais de dificuldade se a biópsia for uma lesão odontogênica, e isso é relativamente raro. A maioria das situações é inflamatórias, e eles são muito competentes para fazer esses diagnósticos. Outro universo são as patologias tumorais, os tumores principalmente malignos, e os patologistas também médicos são muito bons nesses diagnósticos, então você não precisa ter esse receio. E como você vai fazer o encaminhamento? Bom, se você está num lugar grande, você pode entregar tudo que eu já vou explicar o que você tem que preparar para o paciente e ele levar para o laboratório, não tem problema nenhum, você dá o endereço, a ficha de biópsia, o frasco, mas se você está mais distante, talvez você tenha que remeter isso por SEDEX, pelos correios, e também não tem problema nenhum. Vai precisar você ter o contato de onde esse material vai. Muitas faculdades de odontologia também recebem material, principalmente as faculdades federais, mas tem que fazer o contato antes, saber. E tem uma questão importante, né? Isso tem um custo, e esse custo é do paciente, o exame é dele. Então, você não vai descontar da sua consulta, e também não vai descontar da sua cirurgia, do seu procedimento cirúrgico, o exame histopatológico. É como fosse um hemograma, qualquer outro exame. Um pouco mais caro que um hemograma, sem dúvida, até porque envolve muito mais responsabilidade do colega que está fazendo o laudo, mas isso precisa ser informado do paciente antes de começar. Olha, a gente vai tirar o material, isso é a biópsia. O material vai para exame histopatológico, outro colega que faz, é outra conta. Tá? Então, isso precisa ficar claro. Tirou o material, formol 10%, os laboratórios fornecem formol 10%. Então, como eu dizia, se você está num lugar, numa cidade maior ou média, o motoboy leva para o seu consultório, já leva mais que um. Então, você tem que ter lá 3, 4, 5 frascos de formol, aquilo não estraga nunca. E precisa ter um bom volume que cubra a peça em abundância, porque o formol não fixa por continuidade. Se ficar uma ponta do material que você removeu para fora do formol, necrosa. Se ficar muito pouco, assim, que aquele formol parece um azeite de oliva na pizza ali, cara, vai necrosar também. Então, a sociedade americana diz que tem que ser 10 vezes o volume da peça. Não precisa tudo isso. Cobrindo, tendo um bom volume, é suficiente. E aí, fica lá o resto da vida. É só o formol não secar, e é difícil ele secar. Pode ficar décadas lá dentro, não precisa geladeira, então você não precisa ter pressa para fazer esse encaminhamento depois que a peça está dentro do formol, toda ela tapadinha. Claro, coisas óbvias, né? Cuida para não virar o frasco, para não derramar, para não perder o formol. E aí você faz a ficha de biópsia, com os detalhes da lesão, e você coloca uma etiqueta nesse frasco, com o nome do paciente, o seu nome e a data que você fez o procedimento. Porque ele deve ficar pelo menos 24 horas no formol. O problema não é tempo a mais, o problema é tempo a menos. Só para o laboratório saber lá quando for fazer o processamento. Então é assim, é bem simples, mas tem que fazer esse passo a passo. Você tem que fazer o contato, ter o endereço do laboratório. E aí, pessoal, você faça essa fixação no formol também, isso é importante, gente, não pode inventar. Se você colocar no álcool, diluir o álcool, vai queimar a peça. Não vai dar resultado bom, o patologista não vai conseguir fazer diagnóstico diferencial das células lá, ou diagnóstico diferencial de novo, se você colocar. Não pode ser uma coisa que trava você, né? Então tem que ter esse passo a passo resolvido. O que mais que a gente tem visto assim? Então agora vamos dar uma olhadinha aqui em alguns casos, né? Que vão ilustrar essa nossa conversa. Vamos começar com esse caso aqui. O paciente tem ulcerações, descamações no lábio ali, e a gente sempre vem dizendo para você primeiro fazer a qualificação, a conversa, né, a qualificação da informação e depois olhar o paciente. Quando a gente vai olhar o caso aqui, a gente começa sempre mostrando primeiro. E aí, ele vai te contar que isso teve um início repentino, foi muito rápido. E que o paciente chama tudo que tem dentro da boca de afta, né? Vocês sabem disso. E a gente precisa também fazer essa qualificação da informação para o paciente, né? Ensinar ele direitinho, dizer que nem tudo que está dentro da boca é afta, então ele precisa ter cuidado com as alterações, a gente precisa ser atencioso.
E aí você vai olhar dentro da boca e você olha a mucosa jugal do lado esquerdo e realmente, na mucosa jugal do lado esquerdo, lembra aftas, mas está grande demais. E essas ulcerações são rasas, são espalhadas. Então, esse daqui a pouco é um daqueles casos que você vai achar, bruxaria, né? Então, bom, apareceu isso aí e já na largada, agora que eu estou começando a olhar melhor as lesões dos meus pacientes, resolvendo mais os casos, aparece uma situação como essa. Aí você olha para o outro lado, para a mucosa do lado direito, e você tem uma situação muito parecida. Bom, e aí, o que eu quero chamar a atenção é justamente da importância de você começar com a conversa, como fazer essa conversa, porque as respostas, elas estão na conversa. Você não vai diagnosticar essa situação com nenhum exame complementar e você não vai diagnosticar ela com nenhum outro recurso que não seja conversando com o paciente. E a grande pista, então, aqui, a grande dica, vem justamente desse início repentino, e você continua com a história, e aí, quando você chegar na história médica, o paciente vai relatar que está tomando algum remédio, que ele começou há pouco tempo, que ele já tinha antes. Moral da história, isso é uma reação ao medicamento. Precisa saber um pouquinho? Bom, isso precisa. E isso vai ser um ponto que a gente vai discutir na sequência aqui, como você vai construir esse repertório justamente para fazer a resposta da outra pergunta lá do diagnóstico diferencial. Então, olha só, a gente está juntando as pontas, tá? A gente juntou as pontas que precisa do diagnóstico diferencial com a ponta de que você precisa qualificar a informação. Se você não qualificar essa informação e não filtrar ela, e não ordenar ela, você não chega no diagnóstico diferencial. Justamente no caso que ele é eminentemente de diagnóstico clínico. Reação a medicamento. Eritema multiforme. Qual é a pista? A pista é o início explosivo, porque isso começa em 24, 48 horas, está cheio de ulceração na boca, ulcerações extensas. Dói? É claro que dói. Como é que não vai doer? Úlceras daquele tamanho lá e que estão rapidamente evoluindo. Quando o paciente usa mais medicamentos, né, pacientes de mais idade, que tem medicação crônica, pode ser um pouco mais difícil de descobrir qual deles. Mas se é um paciente jovem, que começou a usar um antibiótico ontem, por qualquer razão do mundo, e apareceu esse monte de lesões na boca, pronto, acabou aí a conversa. Claro, a gente não vai interromper a nossa anamnese e o processo, né, não é tarefa de gincana, assim, você resolveu a tarefa, né? Não, vai evoluir na história, vai evoluir na conversa, vai evoluir na investigação, mas a pegada aqui, ela está justamente em você ter essa informação bem filtrada, bem qualificada. Mas eu não sei o nome dessa parada. Cara, não precisa saber o nome agora. Você sabe o processo. É o primeiro passo, porque você não vai resolver as lesões sabendo o nome delas. Você vai resolver as lesões sabendo o processo, porque qualquer forma de tratamento que você for utilizar ou medicação, você vai utilizar de acordo com o processo. E como a gente chama o processo de desenvolvimento de uma doença? Patogenia, né? Tem um nome chique. Mas sabendo a patogenia que a gente vai embasar as nossas formas de tratamento. Na sequência do que a gente tem visto, sim, o que é uma trava ou impedimento? A primeira questão que aparece é a questão de não ter tempo. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não tenho tempo para me preparar para esse conteúdo, eu não tenho tempo nem para assistir essas aulas aí, que é engraçado. O pessoal está lá na mídia social fazendo um monte de coisa, mas não tem tempo para dar uma olhada na aula. A segunda questão é diferenciar lesões, que está citado ali, e a gente vai evoluir um pouquinho mais nisso. Já falamos na primeira parte aqui da nossa conversa, como orientar isso, como isso é importante. A terceira questão que está ali, eu nunca trabalhei na área, quer dizer, nunca trabalhou na área como assim, né? Você é dentista. Mas tudo bem, a gente vai melhorar um pouquinho mais também essa questão aí. A matéria é muito difícil, e vai junto com aquela história de que parece ter muito conteúdo, mas isso, gente, é um viés lá das nossas aulas, lá da graduação, né, que a gente comentou isso no início, onde você tinha essa disciplina, às vezes, misturada com outras, as coisas eram muito corridas, né? Imagina a quantidade de informação
e de conhecimento que você precisa para fazer uma harmonização orofacial de toda a medicação que é utilizada, quantidades, pontos. Imagina, então, prótese, né? A quantidade de conteúdos de informação que você tem para fazer uma reabilitação, para montar adequadamente no articulador, fazer o planejamento do caso. É incomparável, é muito mais. Então, na verdade, quando a gente diz isso, a gente não está colocando as coisas na balança, assim. E a outra questão que fica, né, essa noção de que é só para especialista, principalmente porque na graduação, a maioria das vezes, os professores que resolvem os casos, e a gente fica meio distante desse conteúdo. Então, eu quero comentar cada uma dessas questões, tá, de uma forma um pouco diferente. A primeira questão é justamente essa, assim, do não ter tempo. E como que a gente diz assim, eu não tenho tempo para fazer isso, e eu quero mostrar um pouco da minha vida, então, e um pouco do meu tempo, justamente para a gente entender como é essa questão de tempo. Se você acredita que você não tem tempo para estudar as lesões, ou para se dedicar um pouco mais para essa área, para fazer o atendimento desses pacientes que já estão na sua carreira, é justamente por isso que você tem que fazer. Porque estômago te dá mais tempo. Você tratar as lesões dos pacientes te dá mais tempo, porque você não faz isso em longos procedimentos, em longos atendimentos clínicos. É óbvio que esse fluxo ele vai ser mais rápido de pacientes e você vai perder menos tempo com cada paciente. O que você vai fazer com esse tempo que sobra? Depende. Ou você vai ampliar os seus atendimentos e vai atender mais pacientes, ou eu faço várias coisas, né? Então, na foto lá de cima, eu corro, sobra tempo para correr, 3, 4 vezes por semana. Eu preparo essas aulas, essas lives, esse conteúdo todo que a gente está filmando, que é aquela foto ali de baixo. Faço trabalho voluntário, talvez você saiba, talvez você não, mas eu sou escoteiro, desde jovem. Minhas filhas hoje são escoteiras comigo, então a gente tem tempo de participar de atividades, de viajar, ir para outros lugares, conhecer outras pessoas. Na outra foto ali em cima, está eu e a minha esposa, então dá tempo de viajar também, dá tempo de ir à festa, dá tempo de passear, e dá tempo de também continuar estudando com os residentes, com os alunos, ir a congresso, ir a eventos científicos, né? Então tá a galera que faz residência, então presencial, num dos hospitais que a gente trabalha ali, o doutor João, a doutora Roberto, o doutor Primo. Então, gente, assim, quando você diz que você não tem tempo para avançar nessa matéria, para avançar nesse conteúdo, é justamente por isso que você tem que fazer. Porque o atendimento nessa área te desgasta muito menos. A consulta é muito mais parecida com uma consulta médica, na maioria das vezes, e para o dentista, isso dá muito menos desgaste físico, porque você não fica horas debruçado fazendo o procedimento manual ali, né, fazendo preparo cavitário, fazendo preparo endodôntico, fazendo PQM, tá? Hoje em dia tem instrumentação, então, mas é diferente, não adianta. Você tem uma atividade que vai lhe sobrar tempo e vai também fazer com que você tenha menos desgaste. Aí a outra questão que aparece sempre assim de uma forma recorrente é a questão, então, do diagnóstico diferencial. Então, como é que você vai construir esse processo do diagnóstico diferencial? É muito importante você sistematizar isso, como a gente citou antes, na coleta da informação, você conseguir filtrar e coletar a informação de forma adequada. E aí, então, depois que você fez a parte da conversa, você vai passar para olhar o paciente, e não o inverso. E nessa fase que você vai olhar o paciente, pessoal, começa trabalhando com as 5 possibilidades. E dentro dessas 5 possibilidades clínicas que você vai ter ali, você separa depois pela natureza da lesão. Então, se você está confuso, está começando a ampliar o seu repertório de diagnóstico, qual é as 5 pegadas que você pode ter no início? Ou a lesão é branca, ou a lesão ela é avermelhada ou escurecida, e ali estão as 2 imagens, né? Você tem uma que é avermelhada e você tem a escurecida lá no fundo do palato. E por que é importante destacar isso aí? Porque às vezes elas se confundem. Às vezes a gente olha clinicamente e aquele tom do sangue, por exemplo, nas varicosidade na língua é fácil da gente diagnosticar, mas tem outras lesões vasculares que tem aquela cor da varicosidade e que você pode ficar meio perdido no diagnóstico diferencial. E você não sabe se é vascular ou melânica.
mas você já está naqueles dois universos ali. Ou então, passando para baixo, você tem as úlceras, como aquela afta ali na língua, e você tem as lesões nodulares, quer dizer, os crescimentos, que são usualmente exofíticos, mas elas também podem estar submucosas. Então, essa diferenciar lesões, pode ser meio confuso, pode ser difícil, mas o primeiro passo nesse processo é você colocar essas 5 categorias, porque aí você já orienta como você vai atrás. Se você já sabe o que é, beleza, né? É aquela casa que tu olha e bate o olho. Então, o primeiro passo é classificar nessas 5, que aí você tem como buscar a informação de forma mais qualificada. Segunda questão, então, a natureza. O que eu quero dizer com isso? São basicamente 3 situações. Ou isso é inflamatório, que é a grande maioria delas, dessas todas que vocês estão vendo aqui, só uma não é inflamatória, 2 não são inflamatórias, né? A mancha branca ali, que é friccional, que é de aresta de dente, e a pigmentação escurecida ali, que é de tabagismo, a melanose do tabagista ou melanose do fumante. As outras 3 situações são inflamatórias. Tumoral, não tem nenhuma aqui, e má formação, que não é muito adequado classificar aquela melanose como uma má formação, mas enfim, você está saindo desse grupo das lesões que são inflamatórias ou que são tumorais. Então, vê bem, quando você começa a sistematizar dessa maneira, né, você vai orientando, você já tem a informação lá da anamnese lá, bem trabalhada, bem selecionada, bem construída, lá, e aí você vai alinhar o seu diagnóstico. Uma dica para estudar, eu gosto de sugerir um livro que já foi o queridinho da galera, e depois que foi publicado o Neville ou Neville passou a ser o queridinho da galera. E esse livro está mais em segundo plano, sim. Mas para você fazer o diagnóstico diferencial, ele é o mais prático, o mais direto, e ele é excelente, que é o livro do professor Reguese, Patologia Bucal, Correlações Clínico-Patológicas. Por que o livro do professor Reguese é bom? Primeiro, quem é o professor Reguese? Ele é professor de patologia na Universidade da Califórnia. Então, um centro enorme, vê muitos pacientes, tem uma experiência gigantesca, mas no início desse livro você tem as lesões em tabelas, de acordo com essa característica principal aí. Então, você vê uma mancha branca, você vai lá no livro do Reguese, tem todas as lesões que são manchas brancas. Você vê uma bolha que não está aqui na lista, faltou uma. Se a gente deixar, então, as pigmentadas juntas lá, a gente continua com 5 grupos que vai ter as bolhas, tipo mucocele. Aí você vê uma bolha, não sabe o que é, lá ele tem nessas tabelas a descrição resumida, com uma fotinho, um aspecto clínico ali, tudo bem telegráfico, assim, ó, bem direto. E a página do livro lá para dentro, para o texto. Então, isso orienta muito o teu processo diagnóstico quando tu está perdido, porque ele vai te orientar de acordo com essa característica principal aí, e tu vai conseguir evoluir de uma forma mais tranquila no processo. Porque a maioria dos livros, quando você pega eles, parece que você já sabe o diagnóstico, né? Porque já vem aquele textão, aquele monte de coisa, e você, se não sabe o que está procurando, fica difícil de você encontrar. Então, esse livro facilita bastante e é uma dica importante. Bom, o terceiro argumento que apareceu bastante, sim, né, que a galera às vezes coloca, né, é isso aí, eu nunca trabalhei na área. E eu fico bastante curioso com essa consideração. Como assim eu nunca trabalhei na área, né? Não importa a área da odontologia que você faça, você está vendo mucosa, você está vendo alterações na boca. Quando eu nunca trabalhei na área, assim, eu penso em coisas grandes, que aí sim, você está fazendo coisas bem diferentes do dia a dia, da sua rotina de consultório, da sua rotina de atendimento. Por exemplo, para mim, fazer montagem em articulador é complicadíssimo, mas às vezes precisa, a gente tem que fazer. Então, grandes enxertos, aí sim, né, cirurgia como essa tela embaixo, reconstrução de assoalho de órbita, cara, aí sim você pode dizer que não trabalhou na área, né? Quando você está fazendo algo absolutamente diferente, que requer treinamento específico e que requer habilidades específicas que levam tempo para ser construídas. Então, quando você vai fazer reabilitações extensas, com muitas coroas,
vai fazer facetas, cara, você tem que treinar muito, você tem que saber. Isso sim, um planejamento ortodôntico, que é complexo, é difícil. Aí, se essa não é a sua especialidade, aí sim você não está trabalhando na área. Mas diagnóstico está no dia a dia da gente. Então, diagnóstico não é nada complexo ou difícil para você começar a fazer, porque você faz já na sua especialidade, na sua área de atuação. Claro, as coisas vão mudando. Talvez vocês já tenham visto essa publicação, talvez não. E então a gente precisa sempre estar estudando que esses casos aqui são casos de uma publicação que saiu na Espanha de lesões de Covid-19. Então a gente precisa estar se atualizando de vez em quando, claro que precisa, né? As coisas vão acontecendo. Eu trabalho num dos centros que é referência para o atendimento de pacientes de Covid-19, tem uma UTI específica para isso. Essas imagens aqui, elas são muito ricas, são dessa publicação que está indicada aqui no centro, no quadrinho do meio ali. Os pacientes fazem muitas lesões em pele, muitas lesões cutâneas, exantemas, áreas avermelhadas muito extensas, e essas, obviamente, fazem lesão em pele para uma infecção viral. É muito pouco provável que não vá fazer lesão intrabucal. Isso acontece até no sarampo, né? O sarampo faz muitas lesões intrabucais, que é a primeira coisa que aparece. Então, você vai ver essas áreas eritematosas. Essa imagem de baixo, mais alongada, é uma criança. Você vê as áreas lá no palato, lá perto da úvula. Você vê as áreas perto dos dentes, na gengiva inserida. Muitas petequias no palato duro. Nesse paciente mais de cima, aparecem pequenas petequias no lábio, mas o que mais chama a atenção é a gengiva inserida lá junto ao colo dos dentes. Então, a COVID dá também manifestação bucal, né? Então, assim, justamente porque essa questão, nunca trabalhei na área. Bom, essa é uma área que ninguém nunca trabalhou. É uma área nova, é uma situação nova. Então, os desafios, eventualmente, eles vão acontecer também, mas eles fazem parte do nosso trabalho. Bom, um outro ponto é a questão do conteúdo e de estudar, né? Então, se assim, a matéria é muito difícil, eu acho as lesões todas parecidas. Bom, gente, isso mudou hoje em dia, né? Antes, para você estudar esse conteúdo, realmente era uma complicação. Você tinha que pegar um livro monótono, altamente técnico, ou então você tinha que ter algum cara, um professor, que fosse te pegar pela mão e fosse te mostrar e te explicar de uma forma direta, assim. E realmente isso era difícil. E eu acredito, sinceramente, que é por isso que muitos colegas acabaram se afastando dessa história de diagnóstico, de ver lesão, porque realmente era chato estudar essa pegada. Mas hoje não é mais assim. Hoje você tem diferentes maneiras, muita gente que fala disso, de todos os conteúdos da odontologia, né? Ali tem uma foto minha com a doutora Cristina Miura, que é periodontista, tem um canal excelente de periodontia, redescobri meu interesse pela periodontia, né? O canal dela chama Pério Diária, também tem muita coisa legal de periodontia que a gente esqueceu, deixou de fazer, fica pensando também, isso é só para especialista, e ela tem esse mesmo enfoque que nós temos de resolver as lesões, ela tem de todo mundo atender as questões de periodontia, de uma forma lucrativa também, de uma forma que você tenha resultado. Então, as lives estão acontecendo, tem cursos que a gente mudou o formato, mudou a maneira de apresentar esse conteúdo, justamente para que isso fique mais interessante, fique mais acessível, e você não tenha que passar por aquela literatura monótona, chata, enfadonha, difícil de estudar. Quando eu quis aprender inflamação, meus professores disseram assim, eu era estagiário deles, né? Eles disseram assim para mim, tu quer saber mais de inflamação? Vai ler o Robbins. Cara, o Robbins é dessa grossura, assim. O capítulo de inflamação é um inferno, tu entender aquilo lá. Na verdade, eu não conseguia aprender por ali. Eu precisei que alguém me ensinasse. E depois aí eu consegui entender o Robbins. É que nem tu querer ler um livro se tu não está alfabetizado. Tu não consegue avançar na leitura. Aquilo é complicado. Então, hoje a coisa mudou, né? A gente tem muitos caminhos interessantes, agradáveis, para aprender o conteúdo e para dominar isso.
E aí, assim, ainda tem uma questão, né, que diz, justamente que a gente comentava, assim, tem que ser especialista para fazer isso. Olha só, a queixa do paciente, a mancha branca no lábio. Então, alternativas ali, hipóteses de diagnóstico, né? Pode ser uma leucoplasia, posso, talvez, pensar num papiloma, menos provável, pode ser ceratose friccional, enfim. Gente, é só olhar os dentes, né? Tá lá a aresta cortante. Então, o paciente não faz essa relação, mas nós precisamos fazer. Porque quando você faz essa relação causal, que você tem a aresta ali do dente que está fraturada, induzindo aquela mancha branca, como você vai resolver esse caso? Precisa ser especialista para ver isso? Não, né? Você precisa fazer um exame físico um pouquinho diferente, mobilizar o lábio, chegar naquela relação ali, e a solução desse problema, a solução desse caso, você faz com odontologia de boa qualidade. Você vai fazer a restauração ali de forma adequada do dente, e com a restauração você vai resolver a mancha branca. Mas olha só, pessoal, isso aí, uma coisa não é brinde da outra, não. Você vai fazer o tratamento da mancha branca envolvendo o tratamento odontológico, mas são coisas separadas, até porque esse paciente vai precisar de acompanhamento para você ter certeza que a mancha branca desapareceu. Mas eu quero operar, eu vou tirar aquela mancha branca ali. Vai operar, vai tirar a mancha branca. Em 2 a 3 semanas ela recidiva, se você não corrigir o fator causal. Tá, tudo bem. Então, vou restaurar o dente e vou tirar a mancha branca. Aí a minha pergunta é, precisa tirar a mancha branca? Talvez não precise. Talvez só o acompanhamento vá ser o suficiente. Mas o importante, então, é que você não precisa de ser especialista para fazer esse manejo, para reconhecer essas situações. Então, e aí, justamente, a história que eu quero contar agora é desse senhor que está aqui comigo. Né? Por que eu digo isso? Porque isso acontecia na minha casa. Esse senhor que está ali comigo é meu pai. Eu trabalhei muito tempo com meu pai, de vez em quando a gente ainda trabalha junto, porque ele trabalha até hoje, ele é daqueles colegas que não consegue parar de trabalhar, e tudo isso que eu digo para vocês, eu via ele fazendo. O primeiro caso de câncer na vida que eu vi não foi na faculdade, não foi fazendo curso, foi no consultório do meu pai, foi nas férias, atendendo lá com ele. Quem me ensinou a fazer exodontia foi ele. Ele também era dentista da unidade básica, além do consultório. No turno eu ia para lá e foi lá que eu aprendi a fazer extração. Drenar abscesso extra-oral, transcutâneo pela pele, não foi no hospital que eu aprendi, também foi com meu pai. Porque ele era o único dentista da cidade durante muito tempo. Então ele era o dentista que resolvia, até porque ele estava isolado lá na cidade onde a gente era, não tinha quem ele encaminhar as coisas. Mas, por outro lado, também tinha alguns vícios, que a maioria de nós tem, que é justamente não reconhecer a oportunidade de tratamento dessas lesões. Então, essa é uma paciente que veio com quelite angular, aí qual é a relação natural que você vai fazer? É dimensão vertical. Beleza, é dimensão vertical, mas também tem infecção fúngica, tem candidíase, e você não pode dar uma coisa de presente para outra, justamente isso que eu dizia antes. Então, você vai fazer a prótese adequada, vai fazer a correção da dimensão vertical, até porque se você não fizer a lesão recidiva, então as coisas estão amarradas. A gente resolve essas lesões bucais inserido na prática clínica. Se a gente não resolver a restauração do caso anterior, você não resolve a mancha branca. Se você não resolver a dimensão vertical da paciente aqui, você não resolve aquele triangular. Ou você resolve temporariamente. E é justamente isso que a gente quer dizer, né? Que esse atendimento, ele está inserido na prática clínica, ele está na cadeira de todos nós. Bom, como eu vou fazer o tratamento específico daquele angular? Bom, vai usar antifúngico, pode usar laser terapia, funciona muito bem, pode usar as duas coisas associadas, mas o tratamento odontológico junto para fazer essa correção, ele é fundamental, ele é obrigatório. Mais evidente ainda, se você observar a comissura do outro lado. E vê bem, não é uma paciente desdentada total. É possível perceber que a paciente tem vários dentes lá dentro.
Então, volto com a pergunta, né, que motivou essa sequência aqui, esses dois casos. Assim, precisa ser especialista? Vê bem, é só para especialista resolver as lesões bucais? Ou esse caso, então, quais seriam dois erros aqui? Um dos erros é justamente encaminhar para fazer esse tratamento que é simples, talvez o paciente vai ter que voltar para quem faz a prótese. E a outra questão é você inserir uma coisa dentro da outra como se fosse um presente, né? Não, a gente vai fazer a prótese nova, isso aqui vai curar. Não, vai fazer o tratamento da infecção fúngica e, paralelo ou depois, você vai fazer a solução protética ali, fazer a reabilitação, a recuperação da dimensão vertical. E olha como isso, então, essa questão, assim, de relação de lesões com a prótese, inserido no atendimento, é muito frequente, isso aparece bastante. Não se faz câmara de sucção hoje em dia, mas ainda aparecem casos de pacientes que têm próteses com câmara de sucção. Quer dizer, eu espero que não se faça câmara de sucção, porque eu continuo vendo alguns casos de vez em quando com câmara de sucção. Eu acredito que isso acabe acontecendo porque o paciente lá no passado usou uma prótese e alguém fez a prótese nova e moldou o palato sem tratar a lesão. E isso está errado, né, gente? Não pode. Você tem que primeiro tratar a lesão para depois fazer a prótese nova, senão vai copiar e a prótese nova vai vir com aquela câmara de sucção estampada ali. Agora, não como um artifício para a prótese ter estabilidade, mas como um negativo da lesão que já está instalada lá. Vê bem, se você vê uma lesão como essa ali no palato, você pode se assustar, olha, até pode, né? Mas é uma hiperplasia fibrosa. A natureza dessa lesão ela é inflamatória. E como todas as lesões inflamatórias, nós vamos tratar ela removendo a causa. Então você vai, ou você opera e remove a lesão, ou você anula a câmara de sucção ali. É claro que essa prótese vai ficar frouxa quando você tirar toda a borda da câmara de sucção. Uma outra maneira era você ir fazendo preenchimentos graduais com acrílico ali de rápida polimerização, mas atualmente o que a gente faz é tirar toda a borda ali, a gente tem um resultado melhor assim. A prótese fica frouxa? Fica, mas aí a lesão começa a desaparecer, a evoluir. Se tem mais pressa, bom, aí tem que fazer a remoção. E aí a gente prefere fazer a remoção por uma questão de gosto, com eletrobisturi, porque o eletrobisturi funciona tremendamente bem ali, fica uma escara que é feia, mas é absolutamente confortável, porque ele também queima a terminação nervosa, então isso não dói, fica muito confortável para o paciente. E no outro caso de cima ali, questão de prótese também, sabe, precisa um especialista para aquilo ali, se é só para especialista, de jeito nenhum, gente, o fator causal está ali, você está vendo a borda da dentadura inferior atritando na mucosa, que induziu o aparecimento da lesão ali. Então, precisa corrigir a prótese, isso sim, né? E com a correção da prótese, você vai resolver o problema. Também é outra alteração de origem inflamatória. Portanto, dentro de um aspecto, de um universo, que é simples a gente resolver.